Olá, meus caros! Estou aqui para dar algumas dicas para ajudar a você a fazer as atividades dessa semana. O assunto será gêneros poéticos. Para começar, na página 39, temos um trecho de Antígona, texto escrito por Sófocles por volta de 450 anos antes de Cristo. É uma das tragédias gregas clássicas, compostas para serem encenadas nas grandes festas populares. Para melhor entender a cena reproduzida no livro, vamos ao contexto da história. Édipo, aquele mesmo da tragédia em que ele mata o pai e se casa sem saber com a própria mãe, rei de Tebas, teve 4 filhos, 2 homens, Enteucles e Polinice, e 2 mulheres, Ismene e Antígona. Com a morte de Édipo, os 2 filhos homens começaram a brigar pelo trono, até que o mais novo, Polinice, precisou se exilar em Argos, uma cidade longe de sua terra natal, Tebas. O conflito foi tanto que gerou uma guerra entre as 2 cidades. Ambos morreram nessa batalha, Enteucles defendendo Tebas e Polinice defendendo Argos. Diante dessa tragédia, Creonte, o parente mais próximo desses homens e que, portanto, receberia o direito ao trono de Tebas, tomou uma decisão. Prestaria todas as honras fúnebres a Enteucles, que morreu defendendo sua cidade, e deixaria o corpo de Polinice abandonado ao relento, servindo de alimento aos animais. E ainda proibiu que qualquer pessoa pudesse sepultar o corpo de Polinice. A tragédia de Sófocles começa exatamente quando Antígona descobre a decisão de Creonte e pede ajuda à sua irmã, Ismene, para enterrar o cadáver de Polinice. A irmã prefere não se arriscar a descumprir as ordens do rei, temendo a pena de morte que ele atribui a esse crime. Mas Antígona o enfrenta. Remove o corpo do irmão daquele abandono e, quando estava cobrindo a cova, é pega em flagrante e levada presa. O trecho destacado em seu livro didático parte justamente desse ponto, quando Antígona argumenta as razões de sua desobediência ao rei. Creonte. Agora um spoiler. Antígona de fato morre, porque era assim que acontecia nas tragédias clássicas. Os heróis sempre morrem. Mas de uma forma muito mais trágica do que o esperado. Aconselho você a ler a peça integralmente para descobrir o desfecho dessa história. Leia com atenção o diálogo, acompanhando, principalmente os argumentos do discurso, tanto de Antígona quanto de Creonte, e passe às atividades. Para responder às atividades da página 40, leve em consideração, primeiro, a importância da honra à família na sociedade grega antiga. Segundo, o dilema ético de Antígona entre obedecer as leis dos deuses, para quem era um ultraje não honrar a morte de um homem, e, por outro lado, o direito individual de seu irmão, em ter um sepultamento conforme os rituais sagrados da época. E ainda, terceiro, obedecer às ordens impostas pelo rei, que preferiu defender a honra coletiva de sua cidade e de seu reinado. Considere também que naquela época mulheres, crianças, escravos não eram considerados cidadãos, ou seja, não participavam da vida política, o que demonstra uma visão progressista do dramaturgo, colocando uma protagonista mulher em um diálogo que discute ética e direitos individuais. Outro ponto a ser considerado em sua análise é a forma como o texto foi apresentado. Perceba que a história é toda contada em diálogos, que são antecedidos pelo nome do personagem, destacado à esquerda. Considerando o contexto e o propósito para que ela foi escrita, você saberia explicar o motivo para isso? Agora é com você. Releia o trecho da peça na página 39 e responda às atividades da página seguinte. Como vimos, Antígona foi escrita para ser preferencialmente encenada por outras pessoas. As pistas para isso são as marcações de fala, com o nome dos personagens destacados antes do texto, à esquerda da página, e a ausência de explicações ou comentários de um narrador externo à história. Os textos criados para serem representados dessa forma fazem parte do gênero dramático. Mas vamos antes entender o que são esses gêneros. Durante a Antiguidade Clássica, os textos literários eram divididos em grupos, de acordo com suas formas e funções. Foi o filósofo Aristóteles, em um livro chamado Poética, que primeiro definiu as características de cada gênero poético. Segundo Aristóteles, os gêneros literários seriam divididos em lírico, épico e dramático. Nas páginas 41, 42 e 43 do seu livro, você encontra as explicações de cada caso, mas em resumo, considere o seguinte.
O gênero lírico corresponde aos textos que tratam da subjetividade, ou seja, da visão pessoal e emotiva de alguém a respeito dos assuntos do mundo. É a expressão da percepção de um indivíduo. Pense na maioria dos poemas que lemos hoje em dia. Eles pertencem a esse mesmo gênero. Já o gênero épico compreende os textos que narram os acontecimentos extraordinários protagonizados por um herói. Nesse caso, diferente do gênero lírico, quem narra a história não participa dos eventos, mas os observa. Na época, Aristóteles incluiu nessa categoria os grandes textos gregos, as epopeias Ilíada e Odisseia. Leia na página 42 um trecho da Ilíada, adaptada para a prosa. Mas lembre-se que originalmente essa epopeia foi composta em versos, já que a história era declamada e o ritmo e as rimas são recursos que ajudam a memorizar os textos. Pense em quantas letras e músicas você sabe de cor. E do gênero épico derivou, por exemplo, o nosso atual romance. Já o gênero dramático, como vimos, foi feito para ser encenado, representado. Ele é classificado em tragédia e comédia. Na literatura moderna, esses gêneros não são tão estanques, mas devido à importância da cultura grega para o Ocidente, ainda classificamos as obras literárias mais ou menos da mesma maneira. Bom, agora, para testar seus conhecimentos até aqui, resolva as atividades 3 a 7 na hora do estudo, das páginas 53 a 55. Bons estudos!